obrigada, Pai, por tão grande privilégio. Obrigada, porque Jesus é nas nossas vidas, é com a gente. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar e dizer, perto quero estar, junto aos teus pés.
Todo mundo precisa ter ser saciado por Jesus. Nós vamos louvar o Senhor nesse momento, pensando naquele familiar, né? Que a gente tem orado, que é dito, lembra, Senhor. Eu sempre digo, né? Lembra, Senhor, de Luiz, lembra dos filhos da irmã Lenda, lembra de Diego, de Alf, lembra, Senhor, de Igor, lembra dos nossos filhos. Precisamos do Senhor, eles também precisam, e nós vamos orar nesse momento, cantando. É o que
Seu Carlos. Seja muito bem-vindo, viu? Para a gente, uma alegria tê-lo aqui. E tem ali a amiga da nossa irmã Rose. Eu esqueci o nome, mas Jesus não esqueceu não. Qual é o seu nome, Amada? Ali. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Como a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre e tragam mais gente. Se quiser. Também serve para a Giel e a lindíssima Lívia, viu? É vontade para ficar com a gente. Graças e paz, irmãos, mais uma vez, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Passávamos a vez em comunicado da nossa dinâmica, da nossa congregação. Dizem que quarta-feira estaremos aqui estudando números. Você que ainda não teve a oportunidade de vir nas quarta-feira, não perca essa oportunidade nessa quarta-feira para estar aqui conosco estudando números. Tenha certeza que qualquer tipo de dúvidas, qualquer tipo de pergunta, você vai se sentir à vontade para fazer aqui, porque quarta-feira é o dia que a gente vai aprender ainda mais da palavra de Deus. Então, não percamos essa oportunidade que Deus está dando para cada um de nós. Quarta-feira, às 19 horas, também é dia de culto. Domingo, estaremos aqui às 18h30. Sejam mais do que bem-vindos para também estar aqui cultuando conosco às 18h30. Agora, meus irmãos, para prestar bastante atenção nesse aviso. Essa semana não teremos culto no lar. Exclusivamente essa semana não teremos culto no lar. Porém, na próxima semana, do dia 27, teremos culto no lar. Será aqui perto do céu, aqueles que moram aqui conhecem, né? Uma jovem senhora pediu o culto no lar, que o marido dela vai fazer aniversário na terça no domingo. Vai fazer no domingo e nós vamos estar lá com a Igreja do Senhor na segunda, comemorando mais um ano de vida do esposo dessa senhora que trabalha lá onde a Levan trabalha, e que nós possamos estar lá, todos nós. Todos os cultos no lar, nós passamos 2 meses aí, todas as quinta-feiras fazendo o culto no lar, né? Encerramos o culto no lar, mas glória a Deus que as casas estão se abrindo, os convites estão surgindo e a igreja está aberta para sair das 4 paredes e ir até a casa de vocês. Então nós temos que glorificar a Deus e participar desse momento, que é o mais importante, porque a igreja do Senhor vai levar o verdadeiro amor de Cristo para aquela casa que muitas vezes está precisando e a gente nem sabe. E também, muitas vezes, nós que saímos impactados de lá. Então, na 20/7, na próxima segunda-feira, estaremos cultuando o Senhor. Vamos passar os horários, geralmente é 7h15. E também, desse certinho, nós podemos nos encontrar aqui e partimos para lá, que é aqui perto. E já na outra semana, já temos também o convite para mais um culto no ar, que será no condomínio de São José. E teremos aqui também mais informações. Então, segunda, dia 27, teremos um culto no lar. E o nosso tema de oração, assim como vai ser projetado: Deus vê você, vê sua vida, vê sua história, Ele te conhece. Estamos orando por esse tema mais ou menos um mês, nesse mês de julho, porque Deus nos conhece e nós temos que ter essa certeza no nosso coração. E que nós possamos estar orando sempre às 10 horas da manhã e às 8 horas da noite, por esse tema que Deus vê você, vê sua vida, vê sua história, Ele te conhece. Muitas vezes, quando a gente está na bênção, na prosperidade, a gente vê isso aí fácil, né? Que Deus nos vê, Deus nos ama, mas quando a gente está na perseguição, naquela prova, a gente esquece que Deus está nos vendo, mas Deus está também lá no tempo da tempestade, cuidando da gente e não deixando que nada de pior aconteça conosco. Que nós possamos estar orando, e o nosso versículo da semana está em Salmos 22, no verso 10. Vamos ler todo mundo junto? Desde que nasci, me entregue a ti, desde o ventre materno, és o meu Deus. Amém. E nós também podemos estar meditando em Salmos 22, verso 10. E nesse primeiro momento de oração, vou convidar a nossa irmã Lenita, nossa irmã Lena,
para que está orando aqui pelo seguinte tema: que tenhamos uma fé que contempla a presença do Senhor nas nossas vidas. Oremos. Amém. Meus Deus, Pai Celeste, eu quis agradecer, Senhor. O Senhor vive em nossas vidas, Deus. O Senhor em nossas vidas, meu Deus. O Senhor, meu Deus, é que nos comanda. O Senhor, meu Deus, em que nós confia. O Senhor, meu Deus, é todo poderoso. O Senhor, meu Deus, é Deus que pode todas as coisas naquele que nos fortalece. É o Senhor, meu Pai. E abençoando cada irmão, cada irmão que está fora, seu projeto aqui, Senhor. Venha abençoando, Deus, tendo de encontro, meu Pai, a cada um deles e trazendo para a tua casa. Amém. Traz, Senhor. O Senhor sabe, meu Deus, a necessidade de cada doação. Mas também, meu Deus, o Senhor sabe o motivo de não estar vindo na tua casa. Eu quero pedir nesse momento, Senhor, que todos os embaraços, todos os embaraços, tudo que está conversando e vindo do teu casa, o Senhor tira, Senhor, e vai de encontro a cada um, meu Deus. Este diretor para antes que era o tempo devido. Tem misericórdia, Senhor. A gente não pode dar fim no Senhor, não, Deus. Isso foi em primeiro lugar, meu Pai. Isso foi em primeiro lugar na tua casa, Deus. O Senhor quer todos aqui, Senhor, reunidos lá no teu nome, lavando o teu nome, agradecendo o seu nome, meu Pai. Eu creio, meu Deus, que o Senhor vai trazer para a tua casa. O Senhor pode todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Vamos levar para o Senhor que está em Deuteronômio 10:14. Ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. Amém. Inclusive, nosso dinheiro, né? A renda que Ele tem nos dado para todos os dias. E nós vamos adorar o Senhor também nos dízimos e das ofertas, convidar nossa irmã Rosa para nos auxiliar nesse momento. E nós, na oportunidade, nós vamos hoje aprender, né, a música do nosso encontro de mulheres. É uma música fácil, né? Então eu acredito que semana que vem a gente já vai estar afiada. É fácil, né, com a fé, semana que vem já estaremos afiados. Vamos adorar o Senhor, aprender adorando, né? Me cercou com uma
Paz do Senhor, irmãos. Que maravilha dizer, eu sou filha de Deus. Que maravilha, que privilégio. Eu não mereço, nenhum de nós merecemos ser filha de Deus. Que a gente tenha essa consciência, né, de que ser filha de Deus, o que é pra gente, né? A gente é salvo do pecado, né? E a gente não tem mais inimigo, porque aquele que se vê encontrar nossas vidas, se vê com Jesus, com Deus, né? A gente é protegido aqui nessa terra, né? Até que Ele venha. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, quero te agradecer por mais essa oportunidade de estar na tua presença, ouvindo a tua palavra, louvando e agradecendo o teu nome, que é santo e maravilhoso, Pai. Pai, receba os dízimos e ofertas e desenvolve pelo coração grato. Pai, abençoe aqueles que dizimaram, que ofertaram, multiplicando a sua renda, que não deixe faltar nada em sua casa, que não se vem até aqui sustentou o Senhor, glórias. Pai, em nome de Jesus, aqueles que tiveram também o desejo no coração e não puderam no momento, abençoe também, meu Deus. Abençoe cada um de nós aqui e continue falando no nosso coração. O Senhor é maravilhoso. Obrigada por tudo mesmo, em nossas vidas, meu Pai. E enviar seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz sem pecado nenhum por mim e por nós. Obrigada. Continue falando no nosso coração essa noite. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Quinta Encontro de Mulheres. Será no dia 8 de agosto, às 19 horas. Então, o nosso desejo é que vidas sejam alcançadas pelo poder que só existe em Jesus. E vidas sejam transformadas. Pessoas possam entender que são pecadores e que precisam se arrepender dos seus pecados. E agradecer a Deus porque existe um Deus que tem poder para perdoar, para dar vida nova. Então, que a gente possa estar orando por isso. E colocando no nosso coração, pedindo ao Senhor, né, para nos mostrar. A gente convida todo mundo, mas que a gente possa estar orando pelas pessoas que a gente deseja trazer. Né? Existe uma luta espiritual. A gente está vivendo em tempos difíceis, muitas religiões, muitas doutrinas contrárias à palavra de Deus. Então a gente precisa, como igreja, né, se posicionar nesse sentido, orar pela vida das pessoas que ainda não tiveram encontro com Jesus. Amém? Tem um vídeo aí para passar? Não está aí não? O de Márcia? Vamos lá. Então fica para próximo domingo. A gente tem vídeo novo amanhã. E no próximo domingo a gente passa o que foi dessa semana e o de amanhã. Viu? Porque nem todo mundo tem Instagram, né? Então, e a gente está alegre de novo aqui, a gente gosta de ver. De novo. Amém. Glória a Deus. Leitura da palavra. Vamos lá. Mateus 6, 25 a 34. Por isso digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, nem o corpo mais importante do que a roupa. Por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a Eva, que hoje
a esse Deus que nos dá tudo que a gente precisa.
continues, né, sendo essa serva de grande valor aí na mão do Senhor, filha de Aderlan e de Fabiana. O neném, né, Aderlan? Fabiana é irmã. Irmã de Igor. Convida Josi para orar. E pelas bênçãos ser medidas. Por favor, os irmãos que têm bênçãos ser medidas para agradecer ao Senhor por essa oportunidade. No meio de tantas cobranças e rotinas, você já se perguntou qual o seu verdadeiro propósito? Deus não te chamou por acaso. Você foi planejada. Você foi escolhida. Quinto encontro de mulheres da Congregação Batista Teosópolis na URGS 4, dia 8 de agosto, às 19 horas. Esperamos por você. Louvado seja Deus. Quinto encontro que a gente possa estar orando e também convidando, né? Os 3 meninos que estão sendo batizados nesse momento, né? Sim, sim. Sabe o nome dele? Porque o nome eu não sei não. É mais assim, sabe? Amém. Vamos orar. Pai amado, Deus de tamanha graça, tamanho amor, infinito de tudo. Deus, o Senhor é tão bom. Olhar tudo que o Senhor faz, olhar tudo que o Senhor é. Senhor, quando a gente olha as coisas existentes, o universo, a gente se assombra com o tamanho do nosso Deus. Porque esse universo todo que está em expansão, ó Deus, e ainda assim, o Senhor se fez homem aqui, veio para o planeta Terra, andar entre nós, Senhor, para nos resgatar, tirar a gente da lama do pecado, nos trazer de volta para o Senhor, Pai, com a justiça em Cristo. Meu Pai, obrigada. Obrigada por essa verdade absoluta que muda a história do antes e depois de Jesus. Obrigada, Senhor, por tamanho amor. Obrigada, Senhor, por poder chegar diante de Ti para lhe agradecer. E agradecer, Senhor, pelas vidas das pessoas que estão em nossa volta, por pessoas que o Senhor traz, ó Deus, para cá. Obrigada, Pai, em especial pela vida de Milena, que fez mais um ano de vida essa semana, ó Pai. Que o Senhor esteja contemplando, Senhor, essa tua filha, com os pensamentos dela, com o coração dela, com tudo aquilo que ela é, Pai. Que tudo aquilo que ela vive seja por louvor da tua glória. Que o Senhor, Pai, ajude ela nas dificuldades que ela tem. Que o Senhor aperfeiçoe ela naquilo que já é bom. Ajude ela, Pai, em nome de Jesus. Ó, Pai, abençoa de uma forma abundante, que ela perceba, Senhor, que a tua ação está acontecendo na vida dela, ó, Pai. Ó, Pai, em nome de Jesus, eu também apresento essas crianças diante de Ti, Pai. Ó, Pai, obrigada, Senhor, por cada criança que o Senhor traz aqui, por todas aquelas que já passaram por aqui, que a mensagem foi colocada, ó, Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, Pai, faça brotar e crescer e frutificar, Pai.
Pai, obrigada porque de verdade, Senhor, é algo assim absurdo tudo que o Senhor faz. Muito obrigada. Obrigada porque, como eu falei de manhã, nos ensina, nos faz perceber, Pai, que no ordinário as coisas extraordinárias acontecem, Pai. O tempo todo o Senhor faz coisas boas, porque tudo vem do Senhor. E o Senhor nos garante, Senhor, que o Senhor é o Deus que observa a gente de perto. Então nos ajude que mesmo nos não a gente consiga entender que é o Senhor que está dirigindo tudo e nos ajudando. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por essa igreja, que com fé a gente está dizendo, Senhor, que daqui a um tempo isso aqui será um tempo único e exclusivo do Senhor, sem a mãe lá, mas ele sendo a igreja, Senhor, andando só. Assim, Pai, em nome de Jesus, não que não precisamos do templo da mãe, mas é porque, Pai, nós queremos ir aqui uma igreja, Senhor, caminhando, Pai, com os membros aqui deste bairro, Pai. Em nome de Jesus, traz seus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, levanta aqui pessoas que te amam acima de todas as coisas. Obrigada, Pai, pela vida de Pagiel. Obrigada pelo desprendimento, pelo amor, pela dedicação. Obrigada pela forma, Pai, generosa que ele sempre vem para aqui, ó Deus. Ó Pai, dá a ele a capacitação que só o céu pode dar. Tira dele tudo aquilo que não é dele e fica só o Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós também queremos apresentar 3 jovens, Pai. Oh, Pai, que lindo, Senhor. Tão novos, ó Deus, tão fortes. Decidido por Ti, porque a força vem do Senhor. E nós queremos te agradecer, Senhor, em nome de Jesus, pela vida deles. Já pedindo ao Senhor que o Senhor coloque acampanantes ao redor deles, cuidando deles, ungindo seus lábios, suas mentes, protegendo eles de todo o mal, e que eles jamais desviem, Senhor, nem para a direita nem para a esquerda, que o alvo seja sempre o Senhor. Em nome de Jesus, obrigada por tudo que o Senhor tem feito, especial pela vida de Dai. Pai, é absurdo. Meu Deus, a gente está tão perplexo com sua ação. Eu mesmo estou assim, como quem sonha. Muito obrigada. Obrigada porque nós vimos impossibilidade, o Senhor via tudo tão simples. Obrigada. Em nome de Jesus, dá uma franca, maravilhosa, incrível recuperação, porque nós queremos que aquele que começou a boa obra fiel para terminar. Muito obrigada por tudo, Pai. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Aqui, irmão. Lá em casa, e o esposo está ali. O momento do microfone, viu? Deixa da boca. Mas é isso. A gente hoje vai pensar um pouco sobre o Colossenses 2. Se a gente puder abrir ou acessar nossas vidas, esse texto, gostaria de mais uma vez agradecer a delegação pela oportunidade de estar aqui falando da palavra de Deus. E para mim é uma honra muito grande. Ainda mais uma pregação que a gente vê Deus agindo. Vamos lá. A gente vai partir do verso 6 até o verso 22. Esse evangelho que está Colossenses 2 a partir do 6. Colossenses. Falando do microfone, tá vendo? Fica baixando. Mas vamos lá. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com suas filosofias vãs e suas sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntos com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados, na circuncisão da sua carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, e removeu inteiramente, gravando na cruz.
despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando sobre a cruz. Portanto, que ninguém julgue vocês por conta de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade, culto a anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulhos, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce, juntas e ligamentos crescem, e o crescimento vem de Deus. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos deste mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas de homem. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promover um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Pai, te pedimos que o Senhor ilumine a tua palavra. Obrigado. Então, para a gente falar um pouco do texto, eu sempre... obrigado. Para a gente falar do texto, a gente sempre precisa falar um pouco do contexto, porque há uma distância de pelo menos 2000 anos de nós para o texto, toda a Bíblia, né? E então a gente precisa entender a mensagem central do livro. Por que o apóstolo Paulo, nesse caso, escreveu o livro? Para quem? E como? Qual o contexto da escrita? Para que a gente entenda a mensagem dos relatos, dos textos isolados, que estão dentro desse contexto também. Paulo, quando escreve essa carta, ele estava preso. No capítulo 4, no finalzinho ali, né, ele vai dar ênfase nisso, inclusive falando, lembremos, para lembrarmos das suas algemas. Fala, lembre-se das suas algemas. Ele parece um pouco irônico nessa fala. Por quê? Porque ele desenvolve a carta falando e pensando numa liberdade que há em Cristo. E essa liberdade é para fazer aquilo que é agradável a Deus. Após falar das algemas, ele fala de graça, que Deus seja conosco. É um pouco estranho. Liberdade e algema. E Paulo está querendo justamente mostrar que Cristo nos dá liberdade, ainda que a mente de alguns, ou até a nossa própria mente, tenda a nos prender, usando doutrinas erradas, ou às vezes, como no caso de Paulo, quando escreveu a carta, prisões físicas, porque ele tinha algemas físicas. Mas mesmo diante disso, a gente vê Cristo com a graça, mostrando que não há nada que nos prenda. O apóstolo Paulo, ele começa pensando assim: ainda que as nossas mãos estejam presas por algemas, ainda que os nossos pés não tenham mais movimento, em Cristo a gente sempre está livre de julgamentos ou de amarras que outros, que nós mesmos, queremos colocar sobre nós. E a carta aos Colossenses, ela dá alguns pontos importantes. Quando Paulo escreve para ele tem em mente alguns problemas de doutrina, né? E engraçado é que Paulo não estaria preso se ele simplesmente se omitisse ou confirmasse algumas dessas doutrinas. Mas não é essa escolha que ele faz. E aí a gente vê mais um pouco de poesia de Deus, né? A gente vê Paulo se tornando preso para nos falar de liberdade. Paulo se fazendo preso para que nós possamos ser livres. Isso parece uma outra coisa. Isso me lembra muito Cristo, que se fez morte para nos dar vida. Mas a pergunta que fica é: por que às vezes a gente ainda se prende? Além disso, naquela igreja tinha gente meio doida, trazendo doutrinas malucas como adorar anjos. Fica claro no versículo 18 que a gente acabou de ler. E daí Paulo a gente percebe que ele faz uma transição ali no capítulo 1 ainda. Ele está falando, dando graças aos irmãos, vamos falar com ele assim, do nada ele vira uma chave e começa a
falando que Cristo está sobre todos. Ele quer começar dizendo que a adoração daquele povo está errada. E não é um erro pequeno, não é como a gente às vezes cambaleia com as nossas falhas por conta do pecado. Não, era uma adoração demoníacamente, adoração a anjos. Não é uma adoração a Deus. Não é uma adoração a Cristo, que é o único que deve ser adorado. Além disso, a gente também vê aqui nessa carta um problema de crenças judaicas, onde a gente vê um povo querendo seguir doutrinas que estavam postas antes do Cristo, que Cristo veio cumprir para que fossem anuladas. Embora eles se dissessem cristãos, eles estavam presos ao legalismo judaico. E a gente vê a ênfase de Paulo também no que a gente acabou de ler. Enquanto alguns adoravam anjos, outros estavam adorando Moisés através da lei. Se a gente parar para pensar, a gente vai perceber que o legalismo ele implica em falta de gratidão a Cristo, inclusive. Porque voltar à lei é anular a obra que Cristo fez na cruz. E por isso, no capítulo 4, no final, o apóstolo vai dar ênfase a essa necessidade de orar, pensando na nossa relação com Deus. Ele vai falar para a gente estar alerta, para a gente não ser levado por qualquer doutrina como eles estavam sendo levados, e a gente ser grato pelo que Cristo fez na cruz. Então é pensando nisso que a gente vai entrar no nosso texto. Pensando nesse contexto todo, a gente consegue perceber melhor o texto que a gente vai pensar um pouco. E a gente começa no verso 6, né? Que diz: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. O nosso texto ele começa falando para a gente continuar vivendo em Cristo. Mas ele já começa com uma reflexão importante, né? Porque assim, se o apóstolo fala, assim como receberam, continue a viver nele. A primeira coisa que a gente precisa fazer para continuar vivendo em Cristo, segundo o próprio apóstolo Paulo, é recebê-lo. E aí, a partir disso, muitas vezes a gente observa pessoas que se dizem cristãs. E quando a gente fala esse tipo de coisa, a gente não tem que pensar em outros, a gente tem que pensar na gente. Porque olhar o falha do outro é muito fácil, mas olhar a nossa é um pouco difícil. Muitas vezes a gente mesmo se diz cristão, mas a gente está tomado por contenda. A gente é arrogante, fica irado facilmente e não trata os outros com amor como deveria. Se a gente olha no capítulo 3, a gente percebe que essas coisas são necessárias aos servos de Cristo. E Paulo indica isso através do que ele escreve. Então, quando a gente vive desse modo, quando as pessoas vivem desse modo, não parecem pessoas que já receberam a Cristo. E aí, o ponto é esse, que às vezes é meio engraçado, que às vezes a gente quer exigir de alguns, inclusive, que não são crentes, uma postura como essa. Mas a gente não devia. Porque os frutos de determinadas pessoas mostram que eles não são crentes. Então eles não podem continuar a viver em Cristo, porque às vezes ele ainda não recebeu. Isso é triste, mas é real. E não só isso, mas também nós temos que olhar principalmente para nós. E as cartas do apóstolo Paulo, em sua totalidade, elas vão tratar disso. Você percebe que existe algo repetido no que Paulo fala? O escravo trabalha para o seu Senhor como se fosse para Cristo. O Senhor trate bem o seu escravo como se estivesse tratando para Cristo. Vocês sejam servos uns dos outros. A mulher esteja para o seu marido como de forma submissa. O marido ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Sempre há essa repetição naquilo que Paulo escreve. Porque ele sempre vai carregar essa ideia da gente se tratar bem, se tratar com amor, de a gente suportar, de ter paciência, longanimidade, de a gente ser humilde e se sujeitar uns aos outros. E quando a gente fala assim, às vezes passa batido, que é ser servo um do outro.
Será que a gente realmente tem feito isso? Porque o que infelizmente a gente vê sendo pregado nas igrejas e muito nas redes sociais é uma mensagem de prosperidade pessoal, mensagem de grandeza, de conquista, de reconhecimento e de realizações. O que é contraditório que quando a gente olha para uma visão cristã e pensa numa realização, a gente não tem que buscar a nossa, porque eu tenho que ser servo do outro. Então eu tenho que buscar essa realização do outro. A nossa felicidade deve estar em se alegrar com a alegria do outro. Às vezes parece o contrário, né? Quando a gente vê o outro se alegrando, a gente, nossa, mas isso aí seria muito melhor se fosse para mim. A gente deve ser servo do outro. Porque se as nossas realizações não servirem para a obra de Deus, elas não servem de nada. Elas só servem para nos atrapalhar, aumentando o nosso ego e indo na direção contrária daquela que Deus ensina. Muitas vezes, inclusive, o que a gente chama de bênção pode, na verdade, ser maldição. Mas o apóstolo Paulo fala para a gente continuar a viver em Cristo. Ele começa falando que Cristo tem supremacia sobre tudo e ainda assim se diminuiu, sendo servo de todos, dando a sua vida por quem não valia nada, dando a sua vida por seres que o desprezaram, e quando dizem o seguir, são egoístas, inclusive querendo impor sobre os outros as próprias ideias que saem das próprias cabeças, não dizem respeito ao que Cristo ensinou. E não apenas isso, a gente coloca o nosso sucesso pessoal não em ser menos, como Cristo se fez menos, mas em sermos mais, em querermos mais, em termos mais. O apóstolo Paulo diz para a gente continuar em Cristo. Mas como é que a gente vai continuar em Cristo se a gente não está nele como deveria? Se a gente não mudar quem a gente é e o que pensamos, estamos deixando o Evangelho de Cristo de lado. Simplesmente para satisfazer as nossas vontades. Vontades essas que não vêm de Deus, se Cristo não está nelas. A gente prefere a lei, a gente prefere os anjos, a gente prefere doutrinas de homens, a gente prefere o pecado, preferimos qualquer coisa que não seja Cristo, porque qualquer coisa pode nos trazer satisfação para os nossos pecados. Mas em Cristo, se a gente quiser continuar de fato em Cristo, como o apóstolo fala, a gente precisa mortificar os nossos desejos e vivificar os nossos irmãos. A gente precisa olhar para algo além do nosso umbigo. Quando o apóstolo ele fala para nos firmarmos na fé em Cristo, ele está querendo dizer que a lei foi vencida e não está mais sobre nós. Se a lei foi vencida, doutrinas de homens são o quê? Se elas nunca nem tiveram status de lei. Por isso a gente tem que ser grato a Cristo. E a nossa satisfação precisa estar nele. A gente se apega à lei porque a gente gosta da lei. É mais fácil viver sobre a lei. E por causa de ego. O Tim Keller, falando sobre ego, um livrinho pequenininho chamado Ego Transformado, ele vai dizer que o ego é como o dedinho do pé, sabe? Que a gente bate no sofá, é uma coisa tão pequena, a gente bate na quina do sofá e fica o dia todo incomodando a gente. Uma coisa que não tem quase importância em relação ao resto do corpo. O dedinho do pé não é tão importante quanto o coração, mas incomoda tanto a gente. E aí o apóstolo Paulo ele continua. Ele fala: tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, mas não em Cristo. Pois
toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo, e vocês estão plenos nele, que é cabeça de todo poder e autoridade. Aqui é importante a gente falar um pouco sobre esse termo que ele usa aqui de filosofia, né? Porque quando a gente pensa hoje em filosofia, a gente pensa numa matéria, escola, uma ciência. E no contexto de Paulo, filosofia não era isso. Filosofia era qualquer pensamento, né? Era qualquer ensinamento, até vem dos ensinamentos farisaicos eram tidos como filosofia, e até os magos daquela época poderiam ser chamados de filósofos, de algum modo. Então é qualquer coisa. A gente, inclusive recentemente, viu uma polêmica, né, com a blusa do Brasil, aquela azul, escura, se tinha ou não um demônio. Não vem ao caso dizer se tinha ou não aqui, mas isso para o próprio apóstolo Paulo seria uma filosofia para a época dele. Qualquer coisa praticamente poderia ser uma filosofia. Então, quando o apóstolo escreve sobre termos cuidados com essas doutrinas humanas, é justamente por conta da nossa facilidade de perder o alvo e sermos enganados. A lei enganou tanto que o resultado desse engano foi o ódio pelo Messias que havia de vir. Após a morte de Jesus, em plena igreja primitiva, que a gente admira tanto, idolatra, né? Mas na igreja primitiva era assim. A gente vê o povo se enganar. Será que a gente é melhor que eles? Que inclusive eram pastoreados pelo próprio Paulo? Quando a gente olha para Gálatas, a gente vê Paulo citando alguns problemas que teve com o próprio Pedro, onde Pedro distratou os gentios por conta de uns judeus que chegaram. O apóstolo Pedro, que caminhou com Jesus, ele foi levado para essas filosofias. Será que a gente, nós somos os bonzões que não vamos? Paulo usa essa ideia de filosofia inútil e enganosa, fundamentada em tradições humanas e nos princípios desse mundo, e não no fundamento que é Jesus Cristo. Paulo estava falando das ideias erradas que circulavam na comunidade ali dos Colossenses. O problema é que Paulo está querendo mostrar justamente que quando nós nos prendemos às ideias que não tem Cristo como centro, nós estamos deixando de ser levados por Cristo e começamos a ser levados por essas filosofias, e a gente acaba sendo escravizados por elas. E sabe o que é importante nesse texto? Que, sabe, vira uma chave tão massa, é que quando Paulo vai escrever sobre ninguém nos escravizar, a palavra que ele usa é silagogo. Por que trazendo isso agora? Porque no original, no termo original de sinagoga é sinagogue. E o que parece é que Paulo está querendo fazer um jogo de palavras aqui. Porque ele está falando do problema dos judeus. Ele está falando, não sejam escravizados com uma palavra que parece sinagoga. Paulo está fazendo esse trocadilho para dizer que o povo de Colossenses, os colossenses, estavam sendo levados por doutrinas humanas que vinham até das sinagogas. Então hoje a gente pode ser preso por doutrinas humanas que podem estar até dentro das nossas igrejas. Se não há Cristo naquilo que está sendo ensinado, meus irmãos, não vem dele. E se não vem de Cristo, não serve. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo ele continua dizendo que a gente tem a plenitude de Cristo. A gente não precisa de doutrinas humanas. A gente precisa de Cristo e de sua palavra. A gente não precisa de regra. A gente precisa só de Cristo. A gente não precisa de ninguém falando o que nós podemos ou devemos fazer, o que não podemos e o que não devemos. Não precisamos fingir que ser aquilo que nós não somos por conta de regras que foram criadas por homens e não tem a ver com o que Cristo ensinou. O texto ele vai caminhar nesse sentido. E aí ele continua: pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo, e vocês estão plenos nele, que é a cabeça
que tem todo o poder e autoridade. Pois por ele vocês também foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com uma circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E o perdoou de todas as transgressões. Ele cancelou a dívida que consistia em ordenanças. Ele removeu essas dívidas, pregando-se na cruz. Depois de ter despojado os poderes e as autoridades, ele se humilhou publicamente, quando triunfou sobre eles na cruz. Você percebe o que o apóstolo Paulo está falando? Ele está dizendo que toda plenitude está em Cristo, que nós temos essa plenitude que é a autoridade dada por Cristo sobre principados e potestades. Então, se a gente tem autoridade dada pelo próprio Cristo, por que é que às vezes a gente quer se prender em doutrinas humanas? E a gente também pensa, se o meu irmão tem autoridade dada pelo próprio Cristo, por que é que eu quero impor sobre ele aquilo que eu penso? Eu não estou dizendo que a gente tem que fazer o que dá na telha, sabe? Não tem que ter nenhuma autoridade sobre nós, o que vem na cabeça, eu vou lá e faço. Não, porque a fé ela vai se expressar por meio de obras, e Tiago fala isso, ele é claro nisso. Se a gente diz seguir a Cristo, a nossa vida deve indicar isso também. E o que fazemos deve indicar isso também. Temos que fazer o que a Bíblia ensina a fazer, isso é fato. E temos que seguir a chamada sã doutrina que vem de Deus, vem do próprio Jesus. O que eu estou querendo falar aqui é que regras humanas não são essa sã doutrina. O que é sério no texto bíblico não é doutrina de Deus, é doutrina de homens e deve ser rejeitada. Porque ela não é algo nem neutro, ela é algo que atrapalha o Evangelho. Quando a gente se dobra a essas doutrinas, a gente está rejeitando o próprio Cristo. Por quê? Porque ele venceu tudo isso na cruz. Quando a gente se dobra a doutrinas humanas, a gente está dando a homens a glória que é de Cristo. A gente está dizendo que Cristo não é suficiente. Mas o apóstolo Paulo ele fala algo diferente. Ele diz que fomos circuncidados, não por mãos humanas, mas pelo próprio Cristo, que é o despojar ou remoção da carne. Ele está dizendo que a gente não precisa mais viver como antes, porque fomos removidos da união com o pecado. E a gente hoje vive unido a Cristo e a justiça dele. Se a gente fosse prender a essas regras humanas para satisfazer esses homens que exigem tanto através dessas regras, a gente tem que começar passando imagens mentirosas. Isso tem sido um problema na igreja, porque a gente tem pessoas perfeitas, com famílias perfeitas, uma fé perfeita, uma igreja perfeita que louva perfeitamente a Deus. Só que tem um problema aqui. Sabe quem eram os perfeitos? Eram os doutores da lei. Esses que foram rejeitados pelo próprio Cristo. Porque os santos eles não precisam de médico, e sim os doentes. É por isso que a palavra nos ensina a confessar os nossos pecados uns aos outros. Quem nos manda esconder e fingir perfeição são essas filosofias humanas. Quando nós aceitamos essa cultura de performance que existe na igreja, onde que vai vigorar a preocupação com a imagem, nós estamos aceitando a obra do diabo no meio de nós. Porque se a palavra nos coloca como pecadores, necessitados de Cristo e merecedores da ira de Deus, mas nós somos tão perfeitos, então, meus irmãos, a vida está errada.
somos tão bons porque a ira de Deus se colocou sobre nós a ponto de precisarmos de Cristo. Ou a gente diz verdadeiramente que precisa desse Cristo, ou a gente tem que dizer que a gente é tão perfeito quanto finge ser. Você consegue perceber que essa doutrina causa tanto mal? Se formos tão bons, como um pecador vai ter coragem de se confessar para nós? Esse evangelho mentiroso nos impede até de amar nossos irmãos, porque tira deles a verdade de todos sermos pecadores. E a gente coloca ele numa situação de inferioridade. Ele vai ter dificuldade até para se abrir com esses grandes seres perfeitos que estão entre nós. Se Deus ele é perfeito, deve ser adorado por isso, e nós também pegamos para nós essa perfeição, a gente quer adoração do próprio Deus para a gente. E tudo isso por conta do pecado e das doutrinas humanas que o apóstolo está combatendo, mas que às vezes a gente insiste em aceitar. Gostaria de pedir uma coisa para vocês. Queria que você se permitisse se enxergar como um ser desprezível que não merece nada além da ira de Deus. Sabe por quê? Parece uma palavra dura, né? Mas só assim a gente consegue entender que Deus nos ama com amor tão grande que não conseguimos entender a dimensão e nem ver motivos para que esse amor exista. Só assim a gente vai entender que Deus tem um amor realmente perfeito. Nós nos amamos. Eu amo muitos que estão aqui. Uma mãe ama um filho, um irmão ama o outro. Mas mesmo uma mãe pode desprezar o seu filho se ele tentar matá-lo. Às vezes despreza por menos. Mas o amor de Deus não funciona assim. Porque você e eu matamos esse Deus. E mesmo assim ele escolhe nos amar sem nenhum motivo para fazer isso. E apenas um amor perfeito, apenas esse amor perfeito nos faz entender o que Paulo quis dizer com o evangelho como um escândalo. Mas a gente só considera esse escândalo e esse amor quando a gente entende que nós somos ruins. O nosso triunfo é ser considerado bom, é ser considerado perfeito. Mas o texto diz que o triunfo de Cristo se deu na cruz. É um Deus que se faz homem e se diminui. Um Deus sendo considerado, segundo os próprios fariseus, alguém que curava por meio de Beelzebul. Deus estava sendo comparado ao diabo. Mas nós queremos essa imagem de perfeição. A gente não quer ser chamado ou considerado pecador. Spurgeon, ele é um cara que é chamado de príncipe dos pregadores. Então, é um cara bom. Ele dizia que quando alguém estiver fazendo críticas ou fofocando de você, não se preocupe não, porque você é muito pior do que eles podem descrever. Eu não sei você, mas olhando para mim, eu vejo razão nas palavras dele. Realmente nós somos muito pior do que a imagem que pode passar de nós, e mesmo assim, Deus vai escolher nos amar. Deus escolhe nos amar. O pessoal, por exemplo, fala muito de gravidez indesejada, quando os pais agora, eles são obrigados a cuidar daquele filho, porque nasceu, mas com Deus é diferente. Ele não tinha obrigação nenhuma. Inclusive no nosso país realmente existe essa obrigação por lei. Mas Deus não. Mas mesmo assim escolhe nos amar, escolhe cuidar da gente. E sabe o melhor disso aí? É que isso é melhor do que qualquer doutrina humana.
Isso não pode vir da mente de um homem. É por isso que quando a gente olha para todas essas outras religiões, a gente vê o pessoal falando, você tem que melhorar, você tem que fazer boas obras para que você se torne um espírito iluminado, para que você alcance o nirvana, você tem que ter o jihad, a guerra santa, para que você alcance a Deus. É por isso que no cristianismo, a gente vê Deus falando, você não precisa fazer nada, quem faz sou eu. Porque você não é capaz de fazer nada, mas eu sou. Nós vimos essa lógica diferente. É por isso que só Cristo é o caminho, só Ele é a verdade. As pessoas falam de pregar um evangelho que incomoda como algo ruim. E eu tento fazer isso, pregar um evangelho que é desconfortável, porque essa é a verdade do evangelho. E quando eu me aprofundo nesse evangelho, essas ofensas que o evangelho me traz não parecem nada em comparação com o amor que Deus revelou e derramou sobre nós. Não parecem nada quando a gente olha para o sacrifício que foi feito na cruz por conta da graça de Deus. E graças a Cristo a gente tem acesso a esse evangelho, a gente não precisa dessas filosofias humanas. E o texto continua. Ele continua dizendo que a gente é livre da lei. Ele vai dizer, portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou celebração da festa da lua nova, ou dos dias de sábado. Tudo isso é sombra das coisas que estavam por vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém impeça vocês de alcançar o pleno. Tal pessoa conta detalhadamente as suas visões e a mente carnal dela se torna orgulhosa. Não está unida à cabeça de Cristo, por meio do qual todo o corpo está sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, e se desenvolve com o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios alimentares desse mundo, porque ainda agem como se pertencessem ao mundo, vocês se submetem às regras, não manuseiem, não provem, não toquem, todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso com esse baseio em mandamentos e ensinos humanos. Tais mandamentos até têm aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade e falsa humildade e austeridade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Uma coisa que pode parecer problemática, mas é uma verdade. Em Cristo a gente está livre da lei que foi dada pelo próprio Deus. Você tem noção disso? A gente não está preso a regras alimentares. A gente não está preso ao sábado. A gente não está preso a ter que cumprir um calendário judaico ou ser impedido também de fazer alguma festa. A gente está livre justamente porque Cristo cumpriu com tudo isso. A lei era a sombra do que havia de vir. A lei não podia ser cumprida por nós. Nós estamos livres dessa lei porque Cristo cumpriu. E toda a nossa dívida foi depositada sobre Ele. É claro que existem os princípios que continuam. E por isso a gente não deve aceitar julgamento de outras pessoas por não cumprirmos aquilo que eles acham que devemos cumprir. Nosso compromisso é com o Evangelho, é com Deus. E se Cristo verdadeiramente nos libertou, nós somos livres. A lei era sombra. A lei só servia para denunciar o pecado. E sabe quando Paulo fala dessa adoração de anjos? Tinha gente naquela igreja querendo atribuir a anjos a honra que era de Cristo. Assim como nós às vezes damos aos homens essa honra quando a gente se prende a essas doutrinas que vêm de homens e não de Deus. O problema é justamente essa falsa humildade também que as doutrinas humanas trazem. Quando a gente vê alguém ostentando imagem de perfeição, nós dizemos que essa pessoa é santa. Quando a gente vê alguém com um ar de superioridade por conta do Evangelho, nós não chamamos isso de orgulho ou vanglória, chamamos de santidade e de relacionamento com Deus. A
apesar de que quando uma pessoa está cheia de si, cheia de arrogância e vanglória, ela realmente tem um relacionamento profundo com Deus. Mas esse Deus é ela própria. Quando Paulo fala de adoração a anjos, a gente pode pensar uma coisa interessante. Sabe o que a gente pode observar aqui? Que o contrário de adoração não é ateísmo, é idolatria. Adoração é o contrário daquilo que não é adorar a Deus. Inclusive existe um livro chamado No Alvorecer dos Deuses, onde o autor vai falar justamente de que quando nós idolatramos algo, nós estamos criando um Deus à nossa imagem, porque a gente coloca sobre esse Deus e sobre esse ídolo ideias que nós achamos corretas. E essas ideias vêm de onde? Da nossa cabeça. Então, somos nós que estamos dizendo como aquele ídolo deve ser. É um reflexo daquilo que nós pensamos, o ídolo. Quando nós estamos idolatrando, nós estamos adorando a nós mesmos. E aí, quando a gente coloca sobre Deus ideias que não vêm da palavra dele, a gente está idolatrando Deus, não está adorando. A gente está indo contrário ao Evangelho. Entre os colossenses tinha gente justamente querendo colocar na lei o que pertencia a Cristo. Outros queriam colocar nos anjos. E nós? O que a gente tem dado? A quem a gente tem dado aquilo que pertence a Cristo? Talvez seja justamente nessa ideia de falsa humildade que o apóstolo denuncia. O apóstolo fala que até quem diz ter visões, se não der a Cristo o que é dele, não está unido a ele. Porque ele fala que o pessoal falava baseado em visões. Se a gente não se sujeitar a Cristo verdadeiramente, se a gente não deixar de lado essas filosofias, doutrinas humanas, a gente não está unido a Cristo, ainda que a gente pareça perfeito. Paulo justamente questiona e pergunta como é que a gente está preso, não toque nisso, não coma nisso, não coma disso, não toque naquilo, e diz que por conta disso, na verdade, a gente está vivendo conforme a lógica desse mundo. Como se a gente ainda vivesse para o mundo e não para Cristo. É verdade. Porque quando a gente olha, a gente precisa ir muito longe. A gente olha para o mundo e vê, por exemplo, o Código Penal, que diz o que é crime. A gente vê a sociedade com a sua moral condenando aquilo que é errado. E essa sociedade, inclusive, chega a dizer para a gente que a gente não deve fazer aquilo que é mal. E essa lógica humana está permeando o nosso pensamento cristão. Parece certo, né? Você não deve fazer o que é mal. Parece certo. Nós normalmente estamos dando ao mundo aquilo que pertence a Deus. Quando nós vemos pessoas falando uns dos outros, o que é que a gente pensa? Porque a gente vê pessoas condenando uns aos outros, a gente vê eles dizendo: não use brinco, não é coisa de crente, não faça tatuagem, isso não é coisa de crente, não beba, isso não é coisa de crente, não fume, isso não é coisa de crente, não use drogas, isso não é coisa de crente, não fornique, isso não é coisa de crente, não desobedeça seus pais, isso não é coisa de crente, não faça nada de errado, porque isso não é coisa de crente. Aí nasce Pagiel, num lar cristão, ouvindo isso desde que se tem por gente, chega no auge da sua adolescência, da sua juventude, se torna um fornicador, berrão, usuário de droga. Adiantou em quê? Como Pagiel há outros por aí, que sempre ouviram simplesmente não faça, não toque, não prove. Nós achamos que proibições vão impedir as pessoas de pecarem, quando na verdade é a proibição que faz diferença. Por isso que o apóstolo Paulo fala: o que vocês estão fazendo no toque? Não faça, não isso, não aquilo.
Se a proibição fosse eficaz, ninguém cometeria crimes. Não era necessário escrever penas. Quando a gente olha para o texto bíblico, a gente não vê um Cristo proibido. A gente vê um Cristo que oferece liberdade, porque o Evangelho é ser livre. O Evangelho é compreender que nossas vontades estão permeadas pelos pecados. E a gente não precisa viver pela nossa vontade. Porque a nossa vontade vai nos levar à morte. Porque esse é o salário do pecado. Mas há um Cristo que nos liberta disso, nos diz que a gente não precisa satisfazer aquilo que queremos ou desejamos. Porque o pecado já não tem poder sobre nós. E é nesse Cristo que nós temos autoridade sobre principados e potestades. Cristo ele não vai nos convidar a uma vida de proibição, como os homens fazem, como os homens vivem. Ele nos convida a essa liberdade. Quando a gente precisa falar com as nossas crianças, a gente não tem que pensar em proibição. Quando formos falar com as nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, a gente não precisa proibir, porque eles já sabem das proibições. Eles sabem o que está errado. A gente precisa apresentar um Cristo vivo e eficaz. Um Deus amoroso que se fez homem, levou sobre ele nossos pecados, e tudo isso por amor. Dizer que não deve ser feito aquilo que a gente deseja não é suficiente. A gente precisa falar de um Deus amoroso, que constrange o coração por conta do escândalo dessa graça. E esse sim nos impede de fazer o que a gente deseja. Cristo, ele não chega e fala, não mate. Isso quem fala é a lei. Jesus, ele diz, ame até aquele que te odeia. Cristo, ele não diz, não roube. Inclusive, através do próprio Paulo em Efésios, ele vai dizer, aquele que roubava, agora trabalhe para que tenha como compartilhar com o irmão. Não é parar de roubar, não é não façam mal. Cristo, ele não diz, odeie quem te faz andar com ele uma légua. Não, caminhe duas. Ele não fala para não agredir, ele fala para virar o rosto e oferecer a outra face quando nos derem um tapa em uma das faces. Cristo não nos diz para não guardar rancor. Ele diz que quando alguém quiser nos tomar a túnica, a gente dá também a capa. A lógica do Evangelho não é proibir. E a gente não tem que perder tempo com isso. A lógica do Evangelho não é não faça o que é mal, o que é errado. Vai e faça o bem. O apóstolo Paulo ratifica isso, quando ele fala que nós devemos seguir fazendo o bem. Não devemos perder tempo com o que não devemos fazer. Não devemos nos preocupar com o que Cristo não quer que façamos. A gente não precisa dessas muletas que são as proibições, porque Cristo, ele é perfeito. E conforme 2 Coríntios, ele é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo todas as suficiências, abundeis em toda boa obra. Conforme Filipenses 1, ele diz, eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele não precisa de doutrinas ou filosofias humanas. Ele não precisa das proibições. Cristo é suficiente. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, por Cristo. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado por que o Senhor é para se revelar a nós, Pai. Obrigado porque nós não precisamos dessas doutrinas humanas que nos fazem diminuir e atrapalham o teu Evangelho, Pai. Porque nós temos a tua palavra que é viva e eficaz, Deus. E nós nos mostra esse Cristo que é suficiente, Pai. Que diante dele nós não precisamos de mais nada, Deus. Nós precisamos seguir o que ele mandou.
precisamos levar o Evangelho. Isso é suficiente. Não precisamos das muletas humanas, Pai, porque a Tua graça é suficiente para nos guiar, para nos transformar, nos direcionar-nos. Eu te peço que o Senhor guie o nosso coração, Pai, com essa lógica de não se prender a não fazer o que é errado, Pai, mas com a lógica do Evangelho, Deus, que é fazer aquilo que é correto. Não se prender apenas no que não devemos fazer, mas focarmos naquilo que precisamos fazer por conta do Senhor e do Teu Evangelho, Pai. Eu te agradeço por isso, porque Cristo, Ele não se prendeu ao que não deveria ser feito. Ele não se prendeu à justiça, que aos nossos olhos é claro, Pai, que era a nossa condenação, Pai, mas Ele foi além. Ele não se prendeu a simplesmente não fazer algo, Pai, mas diante da ofensa que nós fizemos a Ele, Pai, Ele procurou fazer o bem. Ele não se prendeu à lei que denunciava qual era o nosso pecado e servia para isso, mas Ele cumpriu essa lei porque sabia que nós não poderíamos cumprir e fez o bem a nós, Deus, levando sobre Ele a nossa dívida e anulando essa dívida, Pai. Por conta disso, hoje nós podemos ter acesso ao Senhor, Deus. Então eu te peço que a gente tenha esse acesso e haja segundo a lógica do Evangelho, Deus, que é fazer mais do que os homens esperam, é fazer pensando em Ti, que agora seja para Ti, que a gente não possa simplesmente ter, mas compartilhar, que a gente não tenha um amor egoísta que pense só em nós, Deus, mas um amor que, como o seu, pensa no outro, Pai, e que principalmente nós devemos esse Evangelho onde quer que nós formos, Deus. Em nome santo do Teu Filho Jesus, Pai. Amém. Amém, meu irmão. Agradecer a Genial pela sua presença aqui. E eu quero te dizer uma coisa. A gente já vinha conversando ali na van, né? E é tremendo ver quando o Evangelho é pregado de forma simples e prática, como Jesus pregou. E o interessante é que isso, como ele mesmo falou, e aí foi o que a gente conversou na linda, aquilo que o pastor Geraldo falou hoje de manhã. O mensageiro vai, busca do Senhor uma mensagem, recebe a mensagem, traz a mensagem. Aí a pessoa diz que o problema é o pregador, não é a mensagem. Porque a mensagem atingiu de forma simples e objetiva a vida da pessoa, porque é a palavra do Senhor. Continue pregando a palavra. Continue preso à palavra. Continue livre para que a palavra flua, a palavra do Senhor flua na sua vida e através da sua vida. Viu? Que o Senhor te abençoe e continue te formando como mensageiro do Senhor, a mensagem autêntica do Senhor, como Ele tem revelado a você. A gente vem acompanhando você já de algum tempo, né? E a gente percebe a evolução, que eu digo, a evolução no sentido de como você está se aproximando mais e mais de Deus, porque tem coisas que a gente só fala de Deus se a gente ouvir diretamente de Deus. E para ouvir diretamente de Deus, a gente tem que estar na presença de Deus. Permaneça na presença de Deus. E continue falando aquilo que vem do coração de Deus. O Evangelho é autêntico. Amém? Que Deus nos abençoe. Quarta-feira estamos aqui, pela graça do Senhor. Amém? Depois da oração silenciosa, estamos encerrados.